sobre o tema. A equipe número 1, ela já pode aí se posicionar, o pessoal da equipe número 1. O textozinho lá em cima tem um número. O texto que tiver o número 1 vai ser a primeira equipe a se apresentar. Quem precisar de declaração de presença, porque tem algumas pessoas perguntando, vocês devem mandar um e-mail para a coordenação do curso solicitando. E o pessoal do apoio vai providenciar uma declaraçãozinha em PDF e enviar. O e-mail para quem é do GDE, gde.seducsobral@gmail.com. Para quem é do EDH, edh.seducsobral@gmail.com. É só informar o curso, o nome completo, que a gente vai estar providenciando o envio da decoração em PDF. Ao vivo não, eu faço a gravação e depois a criança vai transmitir ao vivo. Viu? Vamos começar? Podemos? Podemos? Eu achei que ia ser. Vamos lá? Boa, a equipe número 1, por favor. Não, já perguntaram. Os representantes da equipe número 1. Colocado lá. Ainda hoje eles estão lá. Por favor. O textozinho que tem o número 1 lá em cima. Repetindo, o e-mail da declaração, para quem é do GDE, gde.seducsobral@gmail.com. Para quem é de direitos humanos, é dh.seducsobral@gmail.com. Pessoal, vamos lá, vamos começar. É tipo 1? Gente, vamos fazer silêncio, professores e professoras. Vamos fazer silêncio para ouvir os colegas de vocês. Oi, pronto. Olha, professores, professoras, vamos começar. Vocês querem subir ou querem ficar mesmo? Suba que é melhor. Melhor subir que fica melhor para todo mundo ver. Vamos lá, professores, professoras, ouvir os colegas de vocês. Qual foi o texto? O assunto? Pronto. O primeiro assunto que eles vão explanar. Pronto. O primeiro assunto que eles vão explanar vai ser água. Eles vão se apresentar agora e vão falar sobre as impressões da turma, o que eles acharam do texto. Vamos ouvir os colegas de vocês. Vamos se apresentar, por favor, para os colegas. No máximo 5 a 10 minutos, talvez nem chegar tanto, né? Gente, bom dia. O nosso grupo, né, foi tratando um pouco sobre... Desculpa, professor, teu nome? Jean. E teu? Professor Jean e professor Henrique. Pois bem, como eu tinha falado anteriormente, o nosso grupo, né, ele ficou com a temática de ambiente virtual de aprendizagem. E o nosso grupo, ele é composto por Paulo Pires, Arnelli Rolim, Maura Nívia, Antônio Gomes, Claudene Félix, que é do GDE, mas estava conosco, né? Heloína Fernandes, Angeliana Ferreira e eu, Jean Ávila.
Pois bem, o nosso tema, ele é um tema muito pertinente, né? Porque há muitas contradições, né? Inclusive estamos aqui também para desfazer um pouco isso, de que a educação EAD, ela não tem essa qualidade que a educação presencial traz por vários aspectos, né? E o nosso texto, ele traz exatamente isso, né? São as ferramentas da aprendizagem que a gente pode também estar acessando dentro do ambiente virtual de aprendizagem. O texto, ele traz algumas comparações, né? E aí traz também alguns reflexos que a gente também, às vezes, se pergunta e reflete, né? Quanto à questão do clima da afetividade, né? Como isso acontece dentro da educação EAD. E aí outros elementos que o texto também traz, né? Que nos ajuda a compreender que a educação EAD, embora seja um espaço mais individualizado, onde a gente vai fazer o nosso cronograma, né? O nosso tempo de aprendizagem também é um espaço que a gente pode interagir. E aí o texto ele traz muito isso, né? Em comparação à educação presencial, a gente sabe que a relação, a dinâmica é um outro espaço, é um outro momento, é uma outra dinâmica, são outros elementos, mas que a gente também pode potencializar isso dentro da ferramenta, né, da educação EAD, que é o ambiente virtual de aprendizagem, que nos dá vários leques de oportunidades. Bom dia. A nossa equipe procurou discutir muito essa questão da avaliação do ambiente, se esse ambiente ele traz resultados positivos ou se ele é um ambiente que ainda está em pesquisa. E aí a gente começou a discutir, né, e o tempo, né, é muito pequeno para a gente chegar a uma conclusão de fato a respeito da questão da AVA, mas a gente traça o seguinte: a aprendizagem ela é dinâmica. E a AVA, ela traz justamente isso. Se esse ambiente ele está trazendo a questão de você ser sempre individual, se essa atividade, se essa aprendizagem vai ser entre você e o seu computador só, ou se você vai ter que conseguir interatividade, apesar de estar num ambiente em que você não está olhando o outro, não está sentindo e conversando, como é a questão presencial. A gente entende que a questão da aula presencial ela é importante. O ambiente não pode ser só virtualizado, não pode ser só virtual. Você precisa, este momento aqui, pelo menos uma vez, ele é importante da gente ter. E a AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, ele traz não só a questão do aprendizado virtual, mas ele traz essa questão do calor, da discussão e da resposta rápida. E sem falar da questão de vocês terem um mundo de informação. Só para complementar, né, uma das coisas que a gente não pode esquecer, que cada pessoa, né, dentro da sua singularidade, ela traz uma bagagem para acrescentar muito dentro desse ambiente virtual de aprendizagem, né? Não é apenas a relação aluno-tutor, tutor-aluno, aluno-aluno, mas é toda uma ferramenta, é toda uma dinâmica, né, e uma bagagem que cada um traz para complementar essa aprendizagem dentro desse sistema. E a gente sabe que tem muitos outros pontos que a gente não daria conta de estar discutindo em 5 minutos. Tem o ponto de vista de cada aluno, né, mas nós somos o que fazemos, né? Então, nós podemos fazer desse ambiente o melhor ambiente de aprendizagem a partir da nossa vida, da nossa dinâmica, das nossas bagagens, né? E fazer essa educação tão boa quanto a presencial, mas sem dissociar essa relação. Há necessidade de ter a relação, né, coletiva. A gente sabe que o ensino ele também se dá dentro dessa coletividade, dentro desses espaços presenciais. E aí fica, né, aí uma reflexão para cada um de nós, como nós podemos potencializar esse espaço virtual de aprendizagem e fazer dele o melhor espaço de aprendizagem e que nos leve, né, aos nossos objetivos de cada área, de cada profissional, de cada ser humano. E quem é o ator principal disso aí? O ator principal é o professor, é o aluno? Como é que se
traz aí, quem é que vai ser o principal dessa história? Quem é que está ganhando? Quem é que vai ser, quem é que vai ganhar? O resultado melhor vai ser para quem? Vai ser para o aluno, vai ser para o professor, vai ser para quem? Vai ter para os dois. Vai ser para os dois. Eu acho que as palmas de vocês já são a resposta. Esse texto é muito rico. Show, né? pessoal, show. Ah. Show, show, show. Viu, professor? Eu não sei se esse texto vai estar disponível depois, mas ele é muito rico porque eu acredito que ele vai complementar e contemplar as demais discussões dos outros grupos, né? É um estudo, né, aqui pela Camila Gonçalves, Vitor Fonseca, e que nos traz aí reflexões bem interessantes até para as nossas práticas de vida lá fora. Né? Eu me comprometo a disponibilizar todos os links dos textos que a gente pesquisou, René e eu. Vou colocar no ambiente, ok? Obrigado. Gente, parabéns, eu adorei. René, alguma observação? Adorei, show. Então vamos lá, a equipe número 2, os representantes. Parabéns, foi ótimo. Vocês levaram todos à reflexão, isso era o objetivo. Que bom. Também ia esperar o quê de professores, né? Ó, vai se apresentar. E qual foi o assunto, professor, de vocês? Pronto, o uso das tecnologias em educação à distância, EAD, não é isso, professor? Leitura crítica. Pronto, eles vão se apresentar. Seu microfone. Oi. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Alves e nós iremos, na verdade, o nosso tema versa sobre o uso das novas tecnologias, da informação e da comunicação na EAD, uma leitura crítica dos meios, que foi analisado pelo Josué Manuel Morin. E o nosso grupo ele é formado pelas seguintes pessoas: eu, José Alves, a Maria Reis e Gláucia, se eu estiver falando errado, me corrija, a Benedita Benilda Linhares, o Francisco de Assis Ribeiro, Selma Alves. É Selma ou é Telma? Telma. Ok. A Maria Aurenir, Maria Inês, Francisco de Paulo, Marta Maria Gomes, José Alves e a Maria Jamília ou Isabelle? Geisiele. Bem, o autor analisa o texto, né, que nós falamos agora para vocês, nas seguintes dimensões. Primeiro, nos remete a uma reflexão. Será que nós podemos modificar a forma de ensinar? Aí ele vai fazer uma abordagem sobre essa dificuldade que nós encontramos em modificar nossas práticas docentes, tendo em vista que os nossos currículos, Oi. Vou recapitular. Ele, na verdade, aborda a partir de uma reflexão. Será que podemos modificar o ensino? E aí ele vai analisar sobre a perspectiva do papel do professor, quais seriam as responsabilidades do professor em modificar esse modo de ensinar, como está estruturado o currículo, tá? Qual é o papel do pai, da família, e no segundo tópico, quais são as dificuldades que nós encontramos para modificar essa educação? Aí ele vai exatamente falar a forma histórica pela qual os currículos têm sido organizados de uma forma autoritária, a partir de um modelo, de uma matriz que alguém
definiu como sendo ideal e quais são ali as atitudes que nós tomamos ou deveremos tomar enquanto educador para modificar esse modo de ensinar. E aí é interessante, eu não achei tão interessante assim, mas é polêmico, que ele nos concebe como papagaios. A formação a qual nós recebemos nos ensina tão somente só a repetir o que a gente acessa nos livros ou na estrutura curricular pela qual aquela instituição de ensino definiu como sendo adequada para aquela formação. Aí, assim, a outra questão é, diante desse contexto, como integrar esse meio, as tecnologias, no ambiente escolar, a partir dessas dificuldades que a gente percebe no processo da nossa formação. A outra questão é como preparar os professores para utilizar o computador como ferramenta ou como recurso didático. Não metodológico, mas didático. E aí ele finaliza propondo alguns caminhos para integrar as novas tecnologias a esse processo de educação. Vale a pena ressaltar que nesse percurso o autor vai analisar o papel dos meios de comunicação em massa, sobretudo da televisão, quando, dependendo da filosofia do detentor desse canal de comunicação, ele vai projetar, através da comunicação em massa, um ideal de sociedade. Aí ele até cita aqui, por exemplo, que em determinada situação ele pega, por exemplo, fatos que acontecem, por exemplo, na família real inglesa e recorta como sendo um modelo de família, um modelo de ética, um modelo de estrutura, né, inclusive dos governantes, e exatamente essa intenção de nos alertar em relação a esse recorte que é feito e é veiculada como sendo um modelo padrão de sociedade, de família, até mesmo de governo. Bom, aí eu vou passar aqui para a nossa colega. Bom dia a todos e a todas aqui, mas ele também, no texto, ele alerta para esse modelo que a gente nunca esquece, né? Que é a educação do autoritarismo. A gente caminha, mas a gente está sempre no nosso sangue defendendo aquela aula onde eu tenho que prever o mesmo modelo, onde eu tenho que dizer o que é que os meus alunos têm que fazer. Porque construir conhecimento é difícil e dá muito trabalho, porque eu tenho que estar com a comunidade escolar junto, né? E isso dá muito trabalho. É um desafio para a nossa educação diante das tecnologias que estão aí. Ele diz o seguinte, que as novas tecnologias é uma revolução. Eu também acho isso. Eu como educadora, eu defendo que as tecnologias elas têm muito a contribuir com o nosso processo educativo, desde que a massa popular tenha acesso. Nós não vamos fazer a revolução que ele diz no agro, nos meios de comunicação, usando as TICs no processo educativo, se as pessoas do campo não estiverem dentro desse processo, né? Para mim, acessar os meus, ou ter acesso, ou eu interagir, eu tenho que sair do campo para vir para a cidade. Ou, quando essas tecnologias vai para o campo, ela vai em menos, digamos assim, com pouca qualidade, né? Eu tenho acesso lá com o celular lá no pé da serra, lá no pé do serrote, mas eu não vou ter a interação, a educação, a interação educativa de que eu preciso para que aquela ferramenta transforme.
me diga, construa conhecimento onde eu possa ser menos autoritário, onde eu possa reconhecer que eu preciso do outro para aprender e que a construção do conhecimento ela não vai acontecer sozinha. Né? Então, é mais ou menos isso a mensagem que o texto nos deixa, né? Como nós somos educadores, nós fazemos parte desse processo. Então, a saída, ainda há uma saída antes de que alguém diga que tem que voltar para educar esse país, né? Porque tem um militar dizendo aí que se a gente não der um jeito, ele vai vir, né? E ele é neto dos torturadores, né? Ele foi o cara que torturou aí na ditadura. Então, nós educadores fazemos parte desse processo. Nós podemos fazer alguma coisa para que isso não volte, né? Porque é muito bom dizer, eu vou moldar a educação, né? Nós já sabemos como é que foi essa educação. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a equipe 2? Alguém quer colocar alguma coisa? Gente, eu cada vez mais me apaixono pela educação. O depoimento da professora, a explanação do professor, é muito... O que nós fazemos é muito... Tem que falar igual o Caetano, é lindo. É lindo. E ver a consciência de uma professora falando, eu sinceramente me arrepiei, eu fiquei emocionada. Não sei se me emociona um pouco, eu não sei, mas eu fiquei aqui arrepiada. Então, parabéns. Eu acho que eu não vou precisar daquele papel que eu comecei a anotar as observações para dar nota das equipes, porque, sinceramente, vocês estão sendo maravilhosos. Pois não, professor? Só uma partilha. Eu pensei que você ia fazer essa mesma pergunta, se alguém tinha alguma coisa para colocar. Em relação ao grupo anterior, o grupo que o Jean apresentou, né, quando ele falava da importância da afetividade, do desenvolvimento da atenção que a gente precisa dar à afetividade dentro da modalidade EAD, né? Eu não sei se o grupo recorda, mas o professor Herbert Lima, no terceiro vídeo que foi colocado para a gente ver e construir um texto a partir dele, ele ressalta exatamente essas duas, ele diz, inclusive, que ele destaca como 2 pontos essenciais, né? Para que o ensino à distância tenha qualidade na utilização dessas plataformas. O primeiro que ele ressalta é exatamente essa questão da afetividade, né? Que vai se construindo através da interação entre aluno, tutor, professor, chame-se como queira, e entre os pares, né? E depois dentro da questão que vai tocar na questão que o colega colocou, da própria formação específica que cada tutor, professor-tutor vai recebendo para transformar esse ambiente num ambiente afetivo, né? Mas também formador de consciência crítica. Pessoal, não. Oi. Por favor, não se intimidem quando forem participar dos fóruns. Tudo isso que ele falou são coisas que estão interligadas. Então a gente sabe das dificuldades que muitos de vocês têm, atravessam para poder ter acesso à internet, a um computador de qualidade. Às vezes vocês não têm uma falta do conhecimento mesmo de como fazer, de como utilizar. Então vocês são batalhadores realmente, vocês têm que se virar nos 30. Então é aí que a gente ressalta a importância de um colaborar com o outro. Tem um texto aqui que a equipe pegou para falar sobre isso, a aprendizagem colaborativa também faz parte. Um se apoiar, um ajudar o outro, puxar o outro junto, porque esse percurso que vocês vão fazer até o final do curso, vai ter momentos que vocês vão se sentir, fragilizados, ou talvez alguma coisa aconteça na vida pessoal de vocês, que deixe vocês um pouco desanimados, mas é nessa hora que entra a interação, que entra a afetividade, que entra a questão da vontade. E tudo isso que ele falou
Tudo isso se soma, tudo isso se junta e tudo isso conta para chegar até o final. Eu não vou estar com vocês até lá. Eu vou estar me despedindo de vocês hoje, mas eu vou torcendo por vocês. Aqui 3. Vamos lá, pessoal. Todo mundo vai cruzar a linha de chegada. Todo mundo vai chegar aqui com o certificado na mão daqui a 1 ano e meio. Todo mundo. Ninguém vai ficar pelo caminho. Ninguém. Aqui 3. Por favor. Fica melhor para ver, todo mundo vê, não? É porque eles acham que todo mundo é do seu tamanho, né? Vamos lá, se apresenta. Bom dia a todas e todos. Tudo bem? Não, porque a gente achou que aqui tenta ficar mais próximo, no mesmo nível, assim, né? A gente tem dificuldade de estar no espaço. O nome do texto é Perspectivas Atuais da EAD, Mitos e Verdades, né? O grupo foi composto por mim, Gênesis, pela Bruna, Michel, a Francisca, Michele, Evelyn, Ana Raquel, Antônia, Francisco, Maria Lúcia, Raimundo e o Alex. Boa parte das pessoas que estavam integrando o grupo são professores, né? Então a gente acabou também discutindo outras questões durante o texto, né? Mas de forma inicial o texto traz um histórico do avanço desse novo estilo de ensino-aprendizagem, né? Que é a estilo EAD, a metodologia EAD, compreendendo as novas alterações que foram surgindo no mundo, né, a necessidade de novos espaços, né, e de horários. E isso possibilitou que estudantes, pessoas que estão na zona rural e outros espaços, teriam dificuldade de ter acesso a faculdades e universidades, né, presenciais, físicas. Isso possibilita que eles consigam ter esse acesso à educação, né? E aí não trata do texto, mas a gente também conversou um pouco sobre a importância de se garantir enquanto educação pública, né? Diferenciar a compreensão gratuita, né? Esse espaço que estamos aqui não é uma educação gratuita, é uma educação pública, porque também pagamos por isso e é direito nosso ter acesso a esses campos, né? A saúde, a educação, enfim. Então, o ensino-aprendizagem no modelo à distância vem garantindo que algumas pessoas também, pela dificuldade geográfica, consigam acessar, consigam ter outra metodologia de ensino-aprendizagem, né? Mas a outra questão que a gente também pautou como algo que é importante, né? O campo da educação tem que se dar também presencialmente, né? A gente aprende na relação com o outro. E esses espaços são importantes para que a gente possa estar construindo conhecimento, partindo do princípio que o conhecimento ele é construído com as pessoas, a gente aprende e ensina com o outro, né? Então esse espaço do ambiente virtual tem a potência de ter acesso, porém a gente precisa também compreender que esse espaço presencial também é importante se dar nesse campo da educação, né? E durante o texto, o Michel vai estar contemplando um pouco sobre os mitos e verdades que os autores vão pontuando. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Michel, como a Janese já falou. E o texto ele também traz alguns mitos e verdades sobre o EAD. E aí, entre os principais, a gente tem a ideia de que a modalidade EAD, ou pelo menos a sociedade tem essa ideia, de facilidade. Porque eu estou no EAD, ou porque o processo de aprendizagem é nessa modalidade, ele é mais fácil. Só que isso, na verdade, é um mito. E aí, eu vou te pontuar também que, apesar disso ser um mito, que tem vários processos avaliativos de ensino, eu acho que a gente precisa também repensar de uma maneira crítica como é que a gente pode fortalecer o EAD dentro daquele tripé que alguns autores colocam quando o assunto é educação e formação profissional, de como eu posso fortalecer além do ensino a pesquisa e extensão, que são processos extremamente importantes que fortalecem a formação profissional. E eu acho que talvez a gente precisasse repensar, não é dizendo que o EAD é fácil ou que o ensino EAD é fácil, mas de como fortalecer tanto o ensino como a pesquisa e a extensão dentro dessa modalidade, que talvez eu esteja um pouco fragilizada e de que é um modelo que é tão importante e fortalece toda a formação profissional.
E aí tem outro mito também, a questão do dinheiro. A maioria, pelo menos dentro da graduação, eu acho que até na pós-graduação também, se visa muito a formação de uma maneira barata, né? E se diz que a modalidade de EAD é mais barata que a presencial. Quando, na verdade, para além da mensalidade, as pessoas têm que gastar com transporte, com material, com alimentação, porque muitas vezes, a maioria, pelo menos dentro da realidade de Sobral, a maioria dos estudantes, eles não são daqui, eles são de fora. Então, na maioria das vezes, tem que gastar com dinheiro, com alimentação, com transporte. Isso tudo demanda um gasto que vai, se a gente for comparar, juntar tudo e comparar com a mensalidade presencial, então, com esses gastos, eu acho que sai mais ou menos a mesma coisa, sai equiparado. E também, outro mito é a questão do horário, né? Se é verdade que tem uma flexibilidade maior no horário, quando a gente está na modalidade de EAD, porém, o estudante ele tem que estipular um horário de estudo, ou senão ele vai acabar prejudicando a formação dele, por conta que ele não tem uma certa disciplina ou um certo horário, pelo menos, estabelecido, para poder estudar e para poder estar repassando os conteúdos. E eu acho que é isso. Bom dia, meu nome é Bruna. Eu acho que fica como ponto a ser pensado a questão da qualidade desses ensinos, desse tipo de ensino. Educação à distância é uma realidade que está posta, né? São cursos de graduação, pós-graduação e outros. E existe, né, uma preocupação com a expansão desses polos no que se refere à estrutura que é ofertada para esse aluno. Né? Então é importante ser pensado, né, que tipo de estrutura a instituição está ofertando para esse aluno. Já que está realmente ofertando um espaço que possibilite a ele esse acesso à internet de qualidade, que ele tenha um espaço para poder estudar e de interação mesmo com os demais. Então, isso fica como ponto a ser pensado nesse tipo de modalidade. Tá bom? É isso. Alguma observação? Eu gostaria de fazer alguma observação. Bom dia a todos e a todas. Só a questão alguns preconceitos, né, que se tem ou que se tinha e ainda se tem ainda em relação aos cursos EAD. Na minha graduação, eu fiz minha presencial na UFO, alguns professores eles ainda teciam aquela crítica relacionada a professores que são formados em EAD por questão de sua formação não ter, digamos assim, ser uma formação meio que falha. Mas isso eu acho que por falta de conhecimento. A gente que já está começando, tendo agora um conhecimento maior do que é o curso EAD, do que é o ensino EAD, e a gente vê que precisa sim de tempo, de disponibilidade, e isso gera uma responsabilidade para aquele que está estudando EAD para realmente ter uma boa formação. E isso vem desmistificar e tirar esse preconceito que o ensino à distância ele é um ensino falho, não é, né? Então, mas eu concordo que o ensino tem que ser mesmo, EAD tem que ser presencial, tem que ser uma coisa híbrida, né? As duas. Porque tem aquelas pessoas que não podem, por questão geográfica, como já foi falado. Então, o ensino EAD vem mesmo para isso, para fazer essa universalização da educação e oferecendo para todos uma possibilidade de educação realmente que englobe todos, que todos têm a possibilidade, principalmente aqueles que querem mesmo, que não querem desistir dos seus sonhos, querem realmente estudar, que precisam, que tenha a disponibilidade de estudar para ter aquela sua formação que as pessoas precisam, as pessoas querem. Então, a EAD realmente isso para fortalecer a questão da educação no âmbito geral, oferecendo oportunidades iguais para todos, né? Os entrevistados dos vídeos que deviam até falaram mesmo essa questão da EAD, que o aluno EAD não é o aluno, aqueles que procuram estudar,
desempenhar os seus horários, suas atividades, é aquele que tem realmente a atenção, né, que se prega a atenção, tem a responsabilidade, cumpre com os seus horários e, com certeza, ele tem uma formação muito boa e diferenciada, né, nesse sentido. Concordo, professor, mas não sei se é porque eu sou um apaixonado e um otimista em relação à modalidade, eu acho que essa questão da descriminalização está cada vez mais para trás. As novas tecnologias, o aperfeiçoamento da modalidade está fazendo com que o reconhecimento seja uma coisa real. Os tempos atuais, no futuro, então, nossa, eu já vejo assim hoje. Eu acho que a tendência é cada vez mais isso ficar para trás. Então, vamos seguindo em frente, né? Equipe 4, obrigada, gente, parabéns, viu? Vocês foram ótimos. Mais uma equipe show, parabéns. Equipe 4. Exatamente. A gente. Isso. Isso também está nas nossas mãos, né, professora? Nós fazemos parte desse contexto também, essa questão da aceitação, do respeito, ele está nas nossas mãos. Sem falar que as pessoas que estão envolvidas na educação à distância são pessoas incríveis, são pessoas muito capacitadas, pessoas que se prepararam, são mestres, são doutores, são pós-doutores, são pessoas que, enfim, do melhor nível possível que estão envolvidos hoje em dia na modalidade da educação à distância. Vamos lá, equipe 4. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Rossi Cleiton e a nossa equipe é composta por Carla Brena, Janaína, Ezeline, Ana Nilda, Criselídia, Joseni, Marcela, Maria Sérgia, Rossi Cleiton, Rosimeire, Ednilson e Geni. Eu não deu para entender esse nome aqui direito. É a Genice. Eu não entendi direito o nome. E o nosso tema é as ferramentas de interação do ambiente virtual de aprendizagem, instrumentos que viabilizam a inter-relação entre professor e alunos. O nosso tema ele já é uma complementariedade de tudo aquilo que a gente tem trabalhado com o próprio processo da formação. Ele vem falar da importância que esse novo veículo de aprendizagem se propõe a desenvolver no meio atual, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Por meio dele, não só as ferramentas promovem a interação entre tutores, alunos, como também é possível a gente perceber a disponibilidade de outros materiais, né, como também os recursos que nos aproximam de ambientes que até bem pouco tempo eram impensáveis. Né? Por exemplo, a gente conseguir articular os vários veículos do mundo virtual dentro de uma plataforma e utilizar isso como meio de aprendizagem. O texto todo ele vai trazer essa dinâmica como uma forma de uma interação muito mais ativa, mobilizando o aluno na tentativa de fazer realmente ser autor do seu processo de aprendizagem, mas também cooperando com o processo com os demais colegas. E aí no texto ele diz que o conhecimento do aluno ele é o principal instrumento que fomenta a aprendizagem colaborativa. E o ambiente ele vai trazer as ferramentas como suporte. E de tal forma a gente vai poder articular aí Facebook, e-mails, fóruns, vai estar relacionando outros meios que estão em livros, em revistas, e essa discussão ela se dá de uma forma interativa e pessoal também, porque quando você estuda, quando você disponibiliza do seu tempo de forma regular para a pesquisa, como já foi tratado aqui, que é um tabu a ser superado, a gente põe em evidência que a aprendizagem ela não tem limite. Quando você se dispõe e quando você se dedica. Essa é a proposta. O aluno e o professor dentro desse ambiente, eles não são invisíveis à medida em que cada um estabelece o seu tempo, né, e essa rotina dentro de uma dinâmica que ocorre numa relação muito forte, numa parceria que faz com que a aprendizagem ela se complemente
aluno-professor no processo mútuo. Aí o nosso colega vai fazer assim uma visão mais geral sobre como a gente pode perceber esses veículos dentro da plataforma. Bom dia. De modo geral, a gente sempre é movido por referências, né? Então, ao escrever esse texto aqui, o autor usa como referência a plataforma Moodle, né? Que mostra para a gente essa tentativa, essa busca de aperfeiçoar a questão das mídias tecnológicas e a sua utilização dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? No entanto, enquanto nós, alunos do curso de Gênero, Diversidade e de Direitos Humanos, enquanto a gente está lendo aqui, é impossível que não apareça na nossa frente a plataforma solar. Então, se a nossa mente está aqui, mas sempre comparando com aquela com a qual a gente está lidando, né? Então, e isso que eu falei faz a gente perceber o que é presença e o que está ausente. Aquilo que a gente está utilizando e aquilo que a gente ainda não utiliza, ou que poderia até vir a utilizar. Então, o autor cita algumas coisas que dentro da nossa plataforma tem. Inclusive com a outra nomenclatura, né? Ele fala aqui por exemplo, de tarefas que nós entendemos e identificamos como o nosso portfólio, né? Aquilo que é apresentado como atividade para que a gente desenvolva. O chat, né? Que é a oportunização praticamente em tempo real, né? Da gente estar trocando ideias, compartilhando informações, construindo conhecimento, né? Falamos inclusive uma coisa interessante, né? Dessa possibilidade que nos é oferecida de poder ver tudo aquilo que, por exemplo, quem costuma fazer o acesso à noite, poder ver tudo que aconteceu de discussão, de troca durante o dia, para não ficar atrás, né? Não deixar de ver o que os companheiros e as companheiras partilharam nessa construção de conhecimento e também dar a sua contribuição. A outra coisa que é interessante aqui é a questão dos fóruns, né? A gente ainda não teve acesso a eles, né? Vai aparecer só a partir da próxima disciplina. Tem do fórum de apresentação e diretoras. O fórum, ele além de ser um espaço onde a partir da temática discutida você pode expressar o seu pensamento, aquilo que você já leu, aquilo que você já acumulou de bagagem em relação ao que está sendo discutido, também é um espaço onde você pode trazer outros textos, né? Trazer outras contribuições. E por aí vai. E tem algumas coisas, até fica como pergunta, professor, que a gente não conseguiu identificar. Por exemplo, há muito que estava o tempo inteiro tirando fotos, você também. Na nossa plataforma, onde a gente pode compartilhar isso? Existe um espaço? Bom, nesse caso, as fotos realmente vão ficar nos grupos. Nos grupos, vamos até aos grupos, mas vocês podem sim, no grupo do Zap, mas você pode sim, vez ou outra, lá anexar uma fotozinha, não tem problema nenhum. E até, digamos que é, como costuma dizer minha mãe, até alegre, motivador. Então vocês podem sim, tem como anexar lá, tá bom? A gente, desculpa, eu acho que a gente vai ter que correr um pouquinho, né, porque já são 11h05. Para
parabéns, vocês foram maravilhosos também, tá bom? Vamos lá, próxima. A gente vai ter só que, no máximo, 5 minutinhos agora para cada um, porque alguns precisam pegar ônibus de meio-dia. Vamos lá? Equipe 5. A equipe 6 já fica postos aí, né? Desculpa, gente, mas eu acho que a nossa aula foi tão legal que o tempo passou rápido, né? Eu acho que foi tão bom, tão produtivo que passou rápido, gente. Isso quer dizer que foi muito bom. Oi. Bom dia a todos e todas. E nós vamos apresentar aqui o tema Papel das novas tecnologias na sociedade do conhecimento. E fala aqui as pessoas que compuseram o nosso grupo. A Carla, a Cléia, a Rosa, Daniel, a Elisete, a Flávia, a Joélia, a Edileia, a Micaela, a Tamires e eu, Cléia. Certo? Então assim, pessoal, a gente falar um pouco sobre o papel das novas tecnologias. E quando a gente estava fazendo a leitura, a gente foi se perguntando, que novas tecnologias são essas? Quando a gente vai se aprofundando na leitura, a gente vai percebendo que as novas tecnologias é uma tecnologia que surge, mas que vai incorporando as que já existiam anteriormente. E aí a gente pega aqui como ponto de partida para explicar isso, o rádio, a TV, o computador e a internet. Né? Falando do rádio. E aí também vai percebendo que cada uma dessas ferramentas, que o uso delas vai combinar com a tecnologia, elas vão enfatizar um certo, vamos dizer assim, um certo sentido. Se você pegar o rádio explorava muito o aspecto do ouvir. A TV, o aspecto do ver, do olhar. O computador já vem com fazer uma espécie de junção dessas duas formas. E a internet chega aí para revolucionar tudo, junta essas tecnologias e coloca, vamos dizer assim, os usuários numa postura de protagonismo. Tanto o rádio como a TV colocava os usuários, ou os alunos, vamos dizer assim, uma postura passiva. Tá? Tinha que ouvir, tinha que ver e pensar sobre aquilo. Já com a internet, ela já coloca o usuário numa postura de interação. Então ele vai ser protagonista, né, dessa interação. Não é só mais só ouvir e só ouvir. Tá certo? E aí um dado interessante que o texto traz. Enquanto o rádio levou 30 anos, né, para se massificar intensamente, a TV levou 15 anos, a internet apenas 3 anos virou, né, foi uma revolução. Isso que a gente vai falar uma revolução tecnológica. Certo? Então assim, com a internet a gente vai ter essa possibilidade da interação. Mas para dentro do aspecto educacional, né, a gente percebe, dentro da modalidade AD, que é uma forma de democratizar o conhecimento. Quando a gente estava falando, tinha um grupo aqui que estava falando a questão do conhecimento, a gente está discutindo ali, que o conhecimento, por si, ele não é democrático. Né? Pode estar disso, conhecimento é poder. Mas essa nova forma de estudo, de aprendizagem, a partir das novas tecnologias, permite que esse conhecimento ele possa ser democratizado. Basta que as pessoas queiram acessar. Né? Não é só o aspecto de se informar, mas é pegar a informação, refletir sobre ela, transformá-la em conhecimento. E aí, para finalizar, para a gente não demorar muito, nós observamos que a partir da década de 70 e 80, as mídias, como houve essa integração, essa junção, permitiu que o aluno tivesse autonomia, né, permitiu que o aluno tivesse maior poder para procurar o conhecimento e assim ter mais informação, mais formação. E com a integração da tecnologia, a educação ela veio se desenvolvendo mais.
né? Porque antigamente só na TV, tanto é que a televisão, a educação diante da TV, ela foi excluída, porque houve essa junção, né? Antigamente tinha os canais de TV que tinham as aulas, né, os aulões, para os alunos poderem assistir, os famosos telecursos. E com essa junção de tecnologias, teve, assim, o propósito foi bem maior, né? O propósito de ensino e aprendizagem das pessoas. E é isso mesmo. Parabéns, parabéns, show de bola. Show. Vamos lá, equipe 6. Maravilha, professores. Obrigada, viu? Vocês foram ótimos. Eu só lamento a gente estar correndo, devido ao horário de alguns, mas está valendo. Está sendo muito bom. Bom dia. Bom dia. A equipe 6 está composta pelos a Salles, a Mari Lopes, o Diego, a Conceição, a Arlene, a Carla, o Arlindo, a Lúcia Bastos, o Homero, a Érica e eu, Caio Lemos. Então, nós ficamos com uma parte do texto que vai falar sobre ética e a articulação dentro da educação, e também vai trazer, apresentar esses desafios dentro da EAD, essa relação, e ela vai apresentar justamente, o texto vai apresentar justamente uma relação de autonomia do discente, né, do aluno. Então, aí, no início desse texto, é muito importante quando quando a gente começa a se debruçar dentro da filosofia, né, de autores filósofos que vêm trazendo o pensamento da educação de uma forma, né, que apresentando essa diferença entre o que é educação e o que é o ensino, né, que são duas coisas que podem ser muito próximas, mas que elas têm todo um diferencial, né? Como Alcântara diz, que a educação ela pressupõe mudanças e alterações nas formas de ser e de pensar, referente a alguma situação objetiva ou subjetiva que esteja dentro desse foco da educação, diferentemente e ela está muito dentro do campo da filosofia e da ontologia, da educação. E diferentemente da questão do ensino, que está dentro da perspectiva da epistemologia. Então, a gente entendemos a educação nesse prisma filosófico, é de grande importância para nós, educadores, entendermos a educação não só na prática, nos contextos da prática, mas nesse prisma filosófico. A outra contribuição que podemos deixar do grupo também, com relação agora a esse encontro entre o discente e essas ferramentas tecnológicas apresentadas aqui, que é a EAD, fala sobre essa questão da autonomia, né, de termos essa autonomia dentro desse processo, né, ou seja, essas ferramentas tecnológicas que iremos utilizar ou que já estamos utilizando, ela depende muito da nossa própria autonomia nesse processo, né? Quando fala sobre essa questão da comunicação ou do processo tecnológico, ajudando a construir um conceito mais completo, né, e fazendo com que nós tenhamos uma autonomia referente a esse processo. E aí também diz também que dentro da EAD existem princípios, né, que são os princípios da disciplina e também os princípios dessa autonomia, né, quando a gente vê o princípio da disciplina, a gente está vendo todo o processo institucional, educacional, e analisar o princípio da autonomia, estamos analisando os nossos princípios também,
né, que não pode ficar limitados, né, unicamente aos professores, mas que nós possamos também ter esses princípios, né, diários da disciplina e da autonomia. E aí também fala que essa educação à distância, ela exige demais essa postura autônoma, né, que nós devemos ter essa postura autônoma, e que através dessa postura, né, dessa autonomia, é que a modalidade da educação à distância pode ter sucesso nesse sentido. Bom dia a todos. Vou tomar cuidado para não ser muito redundante, porque se vocês já assistiram os vídeos, né, que foram propostos pelo portfólio, esse nosso temática ela pode ir ao encontro direto de uma parte do primeiro vídeo e principalmente do segundo bloco da entrevista, onde a gente apresenta a questão da autonomia do aluno como peça-chave nesse processo. O cuidado aqui que a gente tem que ter diz respeito a justamente o elemento aluno, porque no meu entender, como reflexão tanto do vídeo como do texto, eu percebo que não adianta a gente ter toda a tecnologia, né, todo o acesso à internet, termos todo o suporte técnico possível ou professores altamente capacitados. Se as pessoas que vão manusear e vão manipular esses meios não estiverem conscientes do seu uso e da sua importância. Por que eu digo isso? Minha formação ela veio 100% presencial. Sou formado pelo aluno, só não fiz os 4 anos e meio devido à greve que houve, né, na UVA. Peguei 2 greves. Mas conheço pessoas que são formadas em pedagogia, que entraram quando eu estava no 4º período e antes de eu concluir o 9º período já tinham se formado, né, em cursos aligerados, também presenciais. Comentava ali com a colega que eu conheço pessoas que fazem especializações presenciais que não tem tantas aulas como a gente já teve esse mês nesse semipresencial. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é como o professor Herbert falou, né, não é porque foi o secretário, não, foi ele que disse, né? Ele fala que a gente tem que ter um cuidado de identificar dentro das instituições, dentro dos cursos, né, aquele e que a gente se encaixa, que nós temos um encaixe, porque o presencial para mim pode ser o melhor do mundo, mas já que para o seu Zé, né, já não é tão conveniente como foi apresentado. Então, assim, existem desafios e existe também, né, as facilidades. Existem pessoas que têm condições, pela sua própria geração, de acessar o sistema solar e qualquer outro sistema que seja proposto e ter uma facilidade, ter uma autonomia. Porém, as pessoas que não têm a familiaridade com a tecnologia, né, não têm essa facilidade. Mas também, se for determinado, se for uma pessoa disciplinada, ela vai superar essas dificuldades. Então, o que a gente tem a dizer aqui é o quê? Em resumo e conclusão da nossa parte no texto, é que o aluno, ele vem hoje, né, ao encontro de uma metodologia que, como o autor diz aqui, talvez não mude a pedagogia, talvez não mude o conteúdo, mas a forma com que você vai manusear, ela tem mudado e ela tem evoluído ao mesmo passo que a tecnologia evolui. Então, o recado que eu dou a todos, seja aqui no curso que a gente está fazendo, que para mim é esse caiu de paraquedas. Tenho família, tenho 2 filhos, trabalho na rede de ensino de Sobral, que para quem está dentro, inserido, sabe que a gente só tem tempo para tomar banho, trocar de roupa e voltar para a escola. Então, assim, essa modalidade hoje para mim, ela é ideal para a minha formação. Coloquei tanto no comentário, nos fóruns, quanto na conclusão do meu trabalho, que eu fiz parte do grupinho e que classificava o presencial como sendo hierarquicamente superior. Fiz esse tipo de comentário, porque via pessoas dentro do semipresencial
ou à distância, que não valorizavam o seu curso e transmitiam para mim o sentimento de que era um curso feito de qualquer jeito, porque eles fazem de qualquer jeito. Então somos nós que construímos a ideia de que o presencial é melhor ou a distância é inferior, porque somos nós que transmitimos essa relação aos outros que não conhecem ou que tentam experimentar. Então, sigam o conselho do professor Herbert, pesquise, conheça, mas não conheça apenas de um ou de outro, mas vá a fundo para que a sua autonomia ela seja alimentada a partir da necessidade que você tem, que a sua autonomia ela seja alimentada a partir da qualidade que é lhe fornecida. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Ótimo. Muito bom. Vamos lá, equipe 7. Vamos lá. Gente, eu vou ficar aqui em cima, que eu gosto de ver ao longe, né? Gosto que a minha vista vá ao infinito e além, né? Gente, bom dia. Eu sou a Priscila. Aqui é o meu colega, meu brother, Zé Mário, né? E a nossa equipe é formada pelo Vicente, né? O Diego, a Mauri, a minha colega, minha xará, Priscila, Eveline, Cira, Disseu, Cássio, Débora, o Chiquinho. Tá certo? E o nosso texto foi Aprendizagem Colaborativa nas Redes Sociais, os novos olhares sobre a prática pedagógica. E esse texto, eu acho que ele foi assim, caiu perfeitamente na nossa equipe, né? Porque a gente conseguiu, mesmo com pouquíssimo tempo, fazer uma discussão até bem ampla, né, pessoal? É sobre a importância das redes sociais e do quanto elas podem somar nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí ela coloca aqui dados importantíssimos e que nos chamaram a atenção, que nós brasileiros passamos mais de 60 horas por mês navegando, tá certo, na internet, especialmente através das redes sociais. Talvez, meu caro tutor, a evasão nos cursos EAD é porque as pessoas passam mais tempo nas redes sociais do que cumprindo, né, as metas aí dos nossos cursos à distância. E o Brasil, ele configura hoje como o país com o maior número de pessoas conectadas às redes sociais. Nós somos 87%, temos 87% de usuários ativos, né? Isso, gente, é um dado assim, eu não sei se assustador ou se na revolução moderna, né, adequado, mas que chama muito a atenção, o quanto a internet ela está demandando o nosso tempo e a nossa atenção. E o quanto que nós, professores, temos que começar a usar, né, essas ferramentas a nosso favor, até para que a gente chegue junto dos nossos alunos e que a gente tenha uma linguagem mais apropriada do mundo que eles estão vivendo, né? Vou passar aqui para o meu companheiro. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Mário, eu sou professor de História do município de Sobral. O que foi discutido no texto, né, em equipe, me faz lembrar muito as narrativas do cyberpunk da década de 80, né, de pessoas vivendo missões virtuais. E é curioso a gente acabar se dando conta de que navegar nas redes sociais é também uma forma de fazer ensino à distância. Quando você emite um post, um comentário, qualquer coisa, aquilo é uma produção, aquilo é uma forma de você passar algum tipo de conhecimento, né? Então, a gente acabou percebendo também que essa proliferação, né, de acesso à rede social, que é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina, ela é também uma forma de educação, por mais que não seja direcionada, por mais que não tenha, digamos assim, como consequência final, um diploma, né, um certificado. A gente acaba percebendo também que a internet ela é muito abrangente na sociedade atual. Eu trabalho numa escola do município de Sobral que ela não é nem um distrito, ela é uma zona rural de um distrito. E lá tem acesso à internet, os alunos têm acesso à internet, né? É curioso como cada vez mais os alunos eles estão mais informados, porém a gente acaba na discussão também de que tipo de informação e como essa informação está sendo selecionada. É aí onde recai a discussão sobre o papel do tutor. Qual é o real papel do tutor? É selecionar, é direcionar, né?
Porque o aluno, ele às vezes chega numa plataforma, numa rede social, ou até o Solar, que é uma rede social também, o Solar, né? E, digamos, qual é o direcionamento temático, qual é o direcionamento que o aluno, né, o que o tutor vai dar a esse aluno. Então, lembrar sempre, né, que o ensino à distância é consagrado pela nossa LDB, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, desde 1997, e somente no ano de 2005 ela vem tomando espaço cada vez maior, e realmente é uma grande dificuldade. Eu assumo, né, enquanto professor, enquanto pessoa que tem 12 horas ocupadas todo dia, são 6 horas da manhã de casa, volto 6h30 da noite, são 12 horas e meia de ocupação, e aí quando chega em casa a gente fica morto de cansado, mas não, vou dar uma olhada lá, o que é que tem na plataforma, né? Valeu, gente, muito obrigado. Viu? Parabéns. É isso aí mesmo. Chega cansado, mas entra na plataforma, interage com o professor e não desiste nunca. Isso. Maravilha, adorei. Vocês foram maravilhosos. Dá para ver o sentimento quando vocês falam. Próxima equipe, gente. Equipe 8, por gentileza. Só para dar uma contribuição, porque eu também sou dessa equipe, da equipe 7, e aí eu vejo que através dessas plataformas e também da forma de se disseminar uma informação por uma rede social, o que acontece é que cai por terra o comentário de que a rede social não serve para nada. E aí assim, com relação ao papel do professor no ambiente virtual, ele é muito ligado a estar estimulando o aluno a fazer as atividades, a interagir, e tudo isso fortalece esse vínculo afetivo. E com relação ao mercado de trabalho, o profissional que tem o ensino à distância no currículo, ele pode ter mais chance de adentrar pelos conhecimentos de informática. E para concluir, eu não sou muito longe não. Esse cara está do meu lado, faz tempo que ele é meu amigo no Facebook. Mas eu não tinha contato com ele, como eu tenho a partir de hoje. E assim, num determinado momento da vida, ele cuidou de finanças para mim. Mas hoje, eu vejo que o valor dele é muito maior do que qualquer valor que ele possa ter na auxiliar. E Mônica, não chore, porque longe é um lugar que não existe quando existe a conexão do coração. E você trabalha com isso. E você precisa ir. Obrigada. E você foi sensacional. As redes sociais, a internet, tudo pro lado bom, né, gente? A gente que decide se vai ser para um lado ou para o outro. Então, veio para somar, veio para ficar, a educação está lá, modalidade, educação à distância, estamos nós aqui. E muita gente nessa vibe. E a tendência é cada vez mais crescer e tomar espaço, e ocupar espaços. E nós somos importantes dentro desse contexto também. Obrigada, Disseu, pelas suas reflexões. Bom dia, bem rapidinho. Nosso texto foi... meu nome é Renato, perdão. Aqui é a Juliana. O nosso título foi Autonomia em AD, uma construção coletiva. De forma bem sucinta, ele cita que a autonomia no curso à distância, ela não como é que eu posso dizer, algo isolado. É algo que é uma construção coletiva. Tanto que quando a gente fez aquele primeiro teste, eu creio que muitas pessoas que não têm experiência com EAD, como eu pelo menos tive um acerto muito baixo. Porém, é algo que vai sendo construído com o passar do tempo dentro do curso à distância. Eu nunca fiz nenhum curso à distância. É a minha primeira experiência. Então, isso vai sendo construído. Ele fala muito também do papel do tutor nesse processo.
onde o tutor ele vai fazer esse intermédio, ele vai ter que estar presente, porque o papel diferente do professor dentro de uma sala de aula, ele dá sua aula e tchau. Tudo que a gente precisa, nós temos que buscar sozinho, de certa forma. E no EAD não, a gente precisa ter esse intermédio, precisa ter essa construção, junto com os demais colegas e também com o tutor. Foi basicamente isso e obrigada. Com o tempo maior a gente discute mais. Pronto, ela deu apoio correto aqui, faz delas as palavras dela e do grupo. Foi um grupo unido. Gente, vamos lá, equipe 9. Vamos lá. Eu estou adorando as reflexões. Eu sinto que foi muito importante vocês se ouvirem. Professores falando para professores. E eu sinto que foi muito produtivo, foi muito importante para a gente hoje aqui. E vamos colocar isso lá no fórum, viu? Colocar as impressões do nosso encontro, nosso segundo encontro. Bom dia, meu nome é Francisca e a nossa equipe é composta pelo Josimar Cassiano, Luiz Fernando, Isalete, Maria de Fátima, Brenda Lima, Regiane Barros, eu, Francisca Rodrigues e o Marcos. O nosso tema é gerenciar tempo no processo de aprendizagem. A questão do gerenciamento do tempo é um fator fundamental para quem está fazendo a educação à distância. Mas para mim, não é só para a educação à distância. Ou seja, o estudante ele tem que gerenciar seu tempo se ele quiser construir uma aprendizagem concreta. O tempo ele é essencial, não só no estudo, mas nas outras atividades do nosso cotidiano. Esse texto ele discute que normalmente nas nossas atividades a gente diz que não temos tempo. Não dá para estudar agora nesse momento porque não tenho tempo. Mas na realidade nós não conseguimos administrar o nosso tempo. E no caso dessa questão do gerenciamento do tempo, o primeiro passo a ser feito é a questão do objetivo. O objetivo e que eu vou alcançar, ele é o elemento motivador. Ele é que vai fazer com que eu não desista, que eu vá em frente. E o aluno, no caso da modalidade da EAD, essa modalidade ela exige muito que o aluno ele seja um líder. Ele não seja um liderado, ele seja uma pessoa que assuma a sua aprendizagem, ele seja aquele que vai atrás, corre atrás de tudo que necessita. Bom dia. Eu gostaria de destacar apenas 3 pontos do texto que me chamaram muita atenção. Primeiro, a questão da aprendizagem autônoma, né? O aluno é o senhor do aprendizado, é assim até que o texto fala. É o aluno que pode definir até onde vai o seu limite, até onde ele vai hiperlinkar aquele texto com o vídeo, com outras temáticas que ele possa aprofundar, certo? O tempo que ele vai definir. Então, por isso que é tão importante gerenciar o tempo e ser responsável com o seu próprio aprendizado. A outra questão é que o autor fala em estabelecer tempo para estudar e tempo para descansar a mente, né? O que ocorre às vezes é que a pessoa pode deixar os trabalhos tudo para uma hora só e acabar se cansando, sem ter planejamento, se cansando e não vai produzir aprendizado, não vai produzir conhecimento, só vai fazer uma tarefa, né? E por último, a importância de compartilhar experiências com os colegas. O autor também fala disso, que isto pode trazer novos olhares para você que compartilha e para quem está recebendo aquela sua manifestação, né? Então essa parte
como nem todo mundo está no mesmo nível de interação com as redes sociais, com a internet, com a plataforma, então é importante, eu digo isso até apontando para mim, já que a gente às vezes vê as manifestações das pessoas nos grupos, né, no grupo do WhatsApp, tudo, e a gente nem sempre tem tempo para responder, porque isso eu aponto para mim, para mim ter também mais isso, de ter mais atenção com a necessidade, com que eu possa até contribuir com a dificuldade que aquela pessoa tem e que aquela pessoa também possa contribuir com as dificuldades que eu tenho. Obrigado. Só para concluir, é importante nessa questão do ensino à distância que você crie o seu cronograma, que é muito importante para você ter as suas metas a cumprir e conseguir fazer um bom desempenho, um bom estudo. Foi falado no início, pelo professor Renê, a questão e pela Mônica também, a questão da evasão. Quem já fez o portfólio já sabe que nas entrevistas, o professor Denis Salles apontou que, digamos, o principal desafio da educação à distância é justamente a evasão. E eu acredito não, também eu já li, né, aquele livro da aula passada, que nós ganhamos, que é as redes formativas, mostra muito bem a questão, o Dantas fez uma pesquisa e mostra muito bem essa questão do gerenciamento do tempo. Normalmente as pessoas desistem dessa modalidade, desistem de fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, justamente porque ela não consegue organizar seu tempo. Então esse é um dos, digamos assim, apontados nessa pesquisa como elemento que causa a evasão. Além disso, para concluir, a questão de você gerenciar seu tempo, você vai aprender ser uma pessoa mais independente, mais autônoma, e não é só questão trazer como estudante, mas também a questão pessoal. Você vai conseguir organizar mais suas atividades, você poder se dedicar mais a várias coisas que você podia fazer, seus sonhos também, né? E outra coisa que foi também destacado, embora não seja no texto, mas está em relação, foi destacado na questão dos vídeos da entrevista, foi o seguinte: o mercado de trabalho. Acredito também, como os entrevistados na TV Ceará, no programa F10, que é essencial uma pessoa que vá atrás, que busque. Então, a EAD atualmente, pelo mercado de trabalho, é visto também como o aluno, né, da EAD, visto também como uma pessoa mais preparada, porque ele está acostumado a correr atrás, a estudar, a buscar, criar oportunidades, criar algumas ações para organizar o seu tempo. Então, o universitário, o estudante da EAD também será uma boa contribuição também para a sua profissão. Obrigada, professores, foi ótimo. Excelente tema. Próxima, equipe 10, por gentileza. Gente, a festa que vocês estão correndo aí, o último assinar, por favor, traga até a gente aqui, por gentileza. Tá. 10? Você é representante da 10? Bom dia, pessoal. Bom, equipe 10, o tema que a gente estava dialogando era interatividade na educação à distância. A equipe, depois ela vai ter acesso aos nomes. E aí a gente sabe que a educação à distância no Brasil, ela não é um tema novo, mas né, ela chega na cena contemporânea, né, com uma roupagem, com muitos desafios, e hoje a gente é prova de que nós estamos aqui, né, por esse momento. E aí a gente vai estar falando sobre um pouquinho, o texto traz um pouquinho sobre a questão da diferença entre interação e interatividade. É que a interação ela pode acontecer por meio do ambiente virtual ou de forma presencial, e a interatividade ela acontece exclusivamente quando se utiliza um equipamento midiático, o computador, para que isso seja possível. E aí também fala um pouquinho, vira aí para mim,
são alguns pontos sobre a questão da utilização das ferramentas interativas na educação à distância, né? Que como já foi falado, a questão das ferramentas síncronas e as assíncronas, né? Que a síncrona é a questão dos fóruns, né? Essa questão de marcar o local, de marcar o momento e você fazer toda essa interação. E a outra, ela já parte mais do princípio de que você pode estar fazendo esses diálogos ou pode estar fazendo essas observações através de e-mails ou através de outros mecanismos. Basicamente, o texto ele traz só um pouco sobre a questão da interatividade e da interação, essa diferença entre essas duas ferramentas, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada. São ótimos. Por favor, a próxima equipe, a 11. Interatividade é tudo. Gente, na outra posse que aconteceu, as pessoas ficaram tão próximas, que tinham que vir de Fortaleza para cá, que chegaram a alugar vans para vir todo mundo junto, um grupo vinha junto na van. E hoje em dia eles continuaram amigos, e se falam, e não fizeram um grupo de zap. Quer dizer, os laços afetivos, eles nasceram e permanecem. Eu estou vendo que estão permanecendo até hoje. Bom, gente, a gente ficou com a professora Luiz, apresentando os restantes, os nossos 9 companheiros, né? Perfil inserir na modalidade da educação à distância no Brasil. Essa temática já foi bastante discutida, dentro dos fóruns, dentro dos vídeos, né? Então, vou procurar ser prolixo, né? Não vou me estender muito. O perfil nós destacamos alguns pontos. A predominância de mulheres, eu observando a minha equipe, realmente, de 10 só tinham 3 homens. A faixa etária costuma ser de 30 anos, 30 a 40 anos. A ampla maioria já estão no mercado de trabalho e a escolha dessa modalidade já está muito inserida dentro dessa questão, né, da facilidade e da flexibilidade, aliás, da gente poder participar, né, dos horários, né, e todo mundo tem uma carga horária realmente bastante estendida. Algumas dificuldades em se adaptar a essa nova metodologia, que realmente para alguns não é muito fácil, né, mas é uma coisa que não dá para fugir disso, né, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, a gente tem que buscar quando tem essa dificuldade diante dessas ferramentas. Falta de gerenciamento dos estudos, essa eu vejo como um dos grandes problemas. Não adianta a gente ter todas as ferramentas, a plataforma tão bacana, se você realmente não vai buscar estudar. Se você também não vai para a leitura, se aprofundar, se não tem aqueles textos, né? Da forma de observação dos colegas. Então, nada disso vai ter algum valor se você realmente não partir para a leitura. A inabilidade de utilizar chip, a internet precária, e isso é presente nas nossas escolas e também em algumas regiões, né? A ausência de um espaço físico, né? A falta de costume mesmo de não estudar em plataformas, né? Acostumado com a presença física do professor, né? Aquele tempo determinado. Então, isso muitas vezes se torna uma grande dificuldade e a gente fica pensando, realmente, será que tem qualidade, será que é bom? Né? E quando a gente passa a participar de forma efetiva, a gente desmistifica isso. E a interação entre aluno e com o tutor também, né, é outra das situações que pode se tornar uma dificuldade se não houver realmente uma boa interação. Obrigado. A 12, foi ótimo, professor. Obrigada, hein? Vamos lá, 12ª. Vamos lá.
Bom dia. Meu nome é Rosenilda, né? Esse é o meu colega. Gilvan. Então, a nossa equipe... Eita, gostaram da voz do Gilvan. Gente, nossa equipe, né, vai compartilhar com vocês um pouco do que nós refletimos a respeito do nosso texto. O texto 12 trata sobre a educação à distância, o desafio da afetividade na percepção de tutores e alunos. Inicialmente, confesso que eu não estava entendendo bem, né, o tema, mas aí depois fez todo sentido. Gente, a importância da interação, a importância da empatia entre tutores e alunos, alunos e alunos. E aí eu gostaria de aproveitar para destacar aqui essa atividade que nós estamos concluindo. Eu já pude conhecer colegas, né, de outros municípios, já me incluí em grupos, então eu pude perceber que as mesmas angústias, às vezes as mesmas dúvidas, né, são compartilhadas por outros colegas. E quando nós percebemos isso, então isso nos motiva mais e percebemos também que, além daquela interação entre aluno e tutor, a interação entre aluno e aluno também é importante, porque nós nos sentimos fazendo parte de um mesmo time. Aí eu vou passar aqui para o colega Gilvan, para ele falar um pouco mais sobre, né, o teor do texto, ok? Olá, bom dia. Sobre a construção da afetividade segundo o texto, não só depende dos tutores, mas sim do, né, como nós estamos fazendo hoje, estamos fazendo uma professora falou muito bem, nós estamos aqui, deixa eu ver, estou com vergonha, não, mas assim, senhores, é muito interessante que nós somos sobre os tutores, mas sim sobre essa coletividade. Porque o professor, eu acho muito interessante que ela está discutindo, aquele abraço virtual. Mas é interessante que nós estamos aqui, nós temos um abraço dos colegas. Há uma afetividade entre o tutor com os alunos. Nós fazemos essa discussão, a gente pega o Facebook, assim, hoje tem aula e tal. Isso é uma afetividade entre os alunos, entre os próprios alunos, mais do que os tutores, segundo o texto. É só isso. Aí eu gostaria de citar o nome dos colegas, né, que fizeram parte do nosso debate: o Flávio, Hector, Marciano, Gilvan, Marusa, Victor, José Campos, Ana Érica, Ed Carlos e a Laura Farias. Ok? Obrigada. Olha, eles falaram rápido devido ao tempo, eu estou publicando, mas eles foram sensacionais. O que ela falou que nós passamos a nos sentir parte de uma comunidade, quer dizer, parte de um grupo. É importante para vocês, é importante para mim sentir isso, que a gente pertence a um grupo, pertence àquele contexto. Isso aí é fundamental para evitar que haja um afastamento, para que haja um desinteresse, para que haja uma evasão. Então, você foi perfeita, professora, viu? Parabéns, vocês foram ótimos, viu? Falou realmente o que tinha que ser dito. Então, por favor, gente, daqui para frente, que agora o bicho vai pegar, no EDH, no gênero, o bicho vai pegar. Então, olha, estejam juntos, interajam, ajudem uns aos outros. Se alguém sentir que um está se afastando, vai lá atrás, puxa atrás, não deixa de desistir, não. Vocês vão chegar juntos lá. Então, vamos caprichar na interação, vamos criar vínculos. É possível, sim, como o nosso querido Disseu falou, desculpa, Disseu, é a pressa, que nervosismo. Como Disseu falou, não existe, longe não existe. Então, podemos estar virtualmente separados, mas estamos ao mesmo tempo virtualmente próximos, porque a internet ela possibilita isso. Então vamos lá, gente. Próximos? Vamos lá? Bom dia! Bom dia! Pronto. O nosso tema é bem bacana mesmo, é motivação. E aí, porque assim, quem quer ir pra casa? Todo se motivou, né? Quem tá com fome? Pronto. A motivação é aquilo que chama a tua atenção, que faz com que tu se eleve, tu queira participar, tu queira fazer aquilo por uma causa, né? Por que você está nesse curso? Por que você está nesse EAD? Né? Então, assim, o nosso tema trouxe várias estratégias, traz o motivo, a real, o sentido concreto como nós estamos,
Mas tem uns tópicos específicos. Meu nome é Erivaldo e o nosso tema mesmo é a importância dessa motivação. Para interagir, para dar mais participação, troca de conhecimentos, ampliação de informação e evitar desistências. Foi comentado. 2. Desenvolver a apropriação das ferramentas. A motivação faz com que a gente queira cutucar todos os canais, todas as ferramentas dali, para poder a gente, eu quero entrar aqui no chat, etc, etc. E assim a gente, quando está com essa vontade, com essa empolgação, com esse objetivo, a gente sente essa curiosidade, esse desejo de conhecer mais. 3. O transmissor, no caso dos nossos tutores, a Mônica, outros mais, eles tornam-se também nossos mediadores. Essa motivação, essa mediação deles faz com que a gente se organize o conteúdo, para que nós nos foquemos, principalmente, qual é nossa meta naquele dia, naquele encontro, com aquele fórum, com aquela apresentação. E tudo isso amplia a aprendizagem e relações. Quais os ensinos que todos os outros grupos anteriores já falaram? 4. Consolida também os interesses. Esse momento, a motivação também, ela vai juntar qual é o teu interesse como aprendiz e também qual é o interesse do tutor, que é focar, e qual é o interesse do próprio curso mesmo. Estou aqui no curso para quê? E esse material do curso está me fornecendo o quê? 5. O bom uso desse material, essa importância dessa motivação faz com que eu pegue esse material didático, saiba ter bom uso dele. Eu não fique achando ele chato, cansativo, leitura repetida, certo? Essa motivação faz com que eu tenha esse prazer, esse gosto. 6. Também isso faz com que essa motivação me reflita, faz com que eu me veja. Será que eu estou também me adaptando a esse curso? Esse curso é chato ou eu também não sirvo para ele? Né? Também tem que saber qual é a lagoa, qual é o rio que a gente quer mergulhar. Se é na praia, água salgada ou na lagoa rasa, né? A gente também tem que saber onde é. A automotivação também é uma auto-reflexão para saber o que queremos, qual é o nosso foco e se isso é o que realmente procuramos. Obrigado. Sou Erivaldo e esse é meu amigo Jéssica. Bom dia! Eita, tá chegando a hora de todo mundo ir para casa, não é isso? Estão motivados? Bem, então é assim, eu vou falar só um pouquinho aqui dessa palavra motivação, que onde eu estou ela me persegue, e ela já está dentro de mim, certo? Então eu queria nesse momento que vocês se motivassem e apertar essa mão do colega e dizer para ele, você vai conseguir. Você vai conseguir. Isso, cumprimento o colega. E agora eu quero que você diga para você mesmo, eu vou conseguir. Eu vou chegar até o fim. É isso aí, pessoal. Então é assim. Um pouco da motivação para vocês. Que através da modernização da tecnologia, as pessoas que não têm condição de chegar à faculdade, e essa tecnologia veio para atender essas pessoas que sempre sonharam em ter um curso superior a isso, e o avanço da tecnologia só veio a nos fortalecer, nós professores que querem. E quem não está aqui que não tem sonho? Quem que já. Eu estou sentindo aqui um frio na barriga, acho que eu lá. Não é a primeira vez que estou aqui. E acho que muitos dos pais de vocês sempre sonharam isso, para cada um de vocês. Eu queria uma salva de palmas para vocês são vencedores. Estão aqui para merecer, através do estudo e da força de vontade. E isso tudo se chama motivação. Obrigado. Valeu! Obrigada, professor. Nós te agradecemos. Show de bola. Vamos lá, próxima equipe, por gentileza. Vocês arrasaram. Eu consegui me fazer arrepiar de novo. Arrepiei novamente aqui. A 13, por gentileza. 13 a 14. A 12, desculpa, 12. 12, 13. A 13 já foi? Ah, tá. 14. Bom dia, pessoal.
minha colega Ruth. E a minha equipe é formada por mim, Jânio, Ruth, a Bárbara, a Rosana, o Edilson, a Miracília, o Edivar e o Júnior. Estão ali. E o nosso tema é interação das tecnologias na educação. A gente tinha preparado aquelas coisas para falar, mas já falaram tudo, simplesmente tudo. Né? Então a gente vai só dar uma pincelada, até porque o tempo também já está correndo. Né? A questão da desmotivação, acabaram de falar, a interação. Né? A interação na educação à distância ela é um ponto chave, né? Porque a gente está acostumado no ensino presencial, a maioria tem esse costume, e a interação é um desafio não só no ensino à distância, até mesmo no ensino presencial. Por quê? Né? Porque as pessoas têm dificuldade muitas vezes de trabalhar com o sistema, né? A questão do horário, que tem que fazer um horário, né? Tem que ter responsabilidade, porque não tem ninguém aí na sua frente lhe chamar a atenção. Você é que tem que ir atrás, você tem que traçar o seu objetivo, você tem que criar seu tempo, né? Agora sim, tem uma coisa em relação ao ensino à distância, a questão da desumanização do ensino. Que é isso, né? Por muitas vezes ser distante, não ter contato com os professores ou com o colega, e quando tem é pouco, né, o ensino acaba sendo, o estudante, ele acaba sendo meio que autômato. Em vez de ser autônomo, ele é autômato. Ou seja, ele está ali muitas vezes só para cumprir uma certa obrigação, um certo horário, né? Muitas vezes ele não tem realmente o objetivo de estudar, de correr atrás de uma formação nova, uma formação diferenciada, que muitas vezes acaba que fazendo o famoso encher linguiça, né? Cumprindo tabela. Ou seja, faz os trabalhos em cima da hora, participa pouco dos fóruns, né? Então, é basicamente isso. Eu vou passar aqui para o meu colega. Bom dia, vou pontuar só mais uma coisinha que o nosso texto tratou, que foi a questão da crítica aos profissionais da educação, né? Que não se atualizam, muitas vezes por desleixo, né? Não procuram novas instruções e estão desatualizados no que diz respeito a essas novas tecnologias, né? O uso de computadores, a rede de informática e da cobrança, né? Que esses profissionais têm quanto a essas novas instruções. Muitas vezes, quando, né, cobranças do governo, da gestão da escola, porém essa cobrança, né, essa gestão, ela não fornece subsídios para que esse profissional ele tenha novas instruções, né? E também das características dos tutores, né? Além dos alunos de um curso de educação à distância, os tutores também devem ter características básicas para que eles sejam profissionais inspiradores, né? E uma das características, duas das características citadas no texto é a questão do tutor ter maturidade intelectual e emocional para lidar com a gente, né? Então, só isso. Obrigada. Só concluir aqui o raciocínio, ela falou por exemplo, quando um professor não tem, muitas vezes, né, alguns professores têm dificuldade com trabalhar com aula diferente. Né, usar a tecnologia para melhorar a qualidade do ensino. E aí muitas vezes por não ter essa habilidade, ou não ter treinamento, né, ou não se dedicar a isso, ele acaba que caindo naquele famoso caderninho encebado. Ou seja, o que é o caderninho encebado? É aquele plano de aula que o professor faz no início da sua carreira e passa o tempo todo com ele. Ou seja, quando ele vai se aposentar, ele está nos mesmos mecanismos de ensino, as mesmas coisas, não muda, não atualiza, né? A gente sabe que o ensino é dinâmico. Os alunos estão mudando, a escola está mudando. Então, se ele não se atende a isso, ele acaba que perdendo, digamos, a qualidade. E muitas vezes, por não usar, não se modernizar, o professor continua muitas vezes utilizando formas de repressão em sala de aula. Ou seja, ele não acompanha a mentalidade, não acompanha a forma. O aluno
mas ele trava no tempo em relação a chamar a atenção, ou seja, vai muitas vezes utilizar de formas repressivas, né, antipedagógicas e autoritárias. Muito obrigado. Obrigada, vocês foram ótimos. Quem é o responsável pelo grupo do Zap do GDE? Ele está aqui? Do GDE. O EDH é ele, Jânio. O GDE, porque tem uma pessoa querendo entrar e quer saber quem é o administrador. Não está aqui? Na semana passada, aula passada, não foi criado. A colega que estava aqui, ela ficou de criar um link e colocar no CA1. Eu acho que ela era do EDH. Gente, alguém do GDE é legal, eu não sou do GDE, tá? Mas eu acho que é legal criar o Zap, né? Para explicar os laços entre vocês, tá bom? Se não foi criado, por favor, alguém encabece isso aí. Bom, gente, quem vai fechar agora fazer as considerações finais? Eu acho que falta um grupo para fazer as considerações finais aqui sobre tudo que foi falado. Vamos lá, rapidinho. Falta só um grupo que vai falar sobre tudo que eu vi aqui sucintamente. Os nossos últimos professores a falarem aqui hoje. Bom dia. Esperando que a minha companheira, questão de gênero, né? Um homem e uma mulher. Nós aqui ficamos para fechar, né? Mas nesse fechamento, eu só gostaria de desejar um abraço a vocês e sigam em frente, sigamos em frente, né? E vamos que vamos, porque a luta é árdua, mas a recompensa é grandiosa. Muito bem. E a frequência de GDE, estou esperando aqui, viu? Pode continuar, professor. Dentro de todas o que foi discutido aqui, nós estávamos discutindo um pouco sobre a questão da ética, mas dentro do nosso curso, porque muitas vezes, na pressa, nós vamos lá, pegamos um texto e achamos que aquilo dali está bom e colocamos lá como se fosse nosso, né? Então isso, os nossos tutores estão com todo cuidado para que não façamos isso. Outra coisa, nessa questão de dizer que o curso à distância, ele um pouco prejudica na questão do calor humano, é um pouco de mito. Por quê? Porque eu posso interagir com uma pessoa que tem o mesmo problema em outro canto, que possa me auxiliar dentro da minha realidade também. E isso é o calor humano via virtual, que isso nós no passado fazíamos com cartas, né? E tem um filme que eu gostaria de deixar para vocês, que é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, né? Que é belíssimo e é ótimo para que a gente também possa compreender o nosso processo em AD. Tem no YouTube. Só finalizando, gente, que o compromisso que todos nós possamos assumir diante desse nosso curso é que a gente possa sair daqui com 3 palavrinhas-chave: com compromisso, com responsabilidade e com determinação. Bom dia. Arrasou, muito bom, professores, obrigada. Olha, o Edmilson está se propondo aqui a começar a fazer o grupo do Zap de gênero. Então, quando ele fala, não importa se vão ser poucas pessoas agora que ele vai pegar o número, não. Mas, por favor, quem se interessar, passa aqui do Edmilson, que ele vai criar o grupo, tá bom? Pessoal, viu retorno para casa? Vamos lá! De volta aqui, vamos se ver com toda a força, toda a gama. A frequência do EDH, por favor.